Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para baixar e instalar o Notepad++ ou Notepad++ e como vocês fazem para instalar ele e testar os primeiros exemplos que a gente viu nos slides sobre HTML. Então, o primeiro passo é entrar no site do Notepad++. A gente pode fazer isso clicando no link que está disponibilizado no slide ou digitando esse endereço aqui no seu navegador da internet. Agora a gente vai na seção de downloads, na última versão disponível, clica aqui em download, espera um pouco até o download finalizar. Agora que o download finalizou, a gente vai fazer a instalação do programa. Basta clicar em cima dele e a instalação é bem simples, no padrão, avançar, avançar, concluir. Não tem nenhuma configuração específica que a gente precisa mudar neste momento. No final ele já vai estar marcado a caixinha porque é para executar o Notepad++. Você pode clicar em concluir e ele vai abrir o programa. Ele já abre nesse arquivo de log de modificações. Então você pode fechar esse arquivo que ele não te traz nenhuma informação útil para esse momento. Agora a gente tem a tela padrão do Notepad++, que é um arquivo em branco. E o que a gente vai fazer agora é começar a editar nossos arquivos HTML aqui dentro. Então a gente vai voltar lá para os slides e a gente vai até a parte que fala da estrutura mínima do documento HTML. Essa é a estrutura mínima do documento HTML, como já dito. Então a gente começa com a instrução doctype, aí a tag HTML, dentro dela head e body. Por algum motivo, esses slides eles não funcionam muito bem quando a gente tenta copiar e colar o que está escrito aqui dentro no Notepad++. Pode ver que vem faltando algumas informações, alguns caracteres. Então, eu aconselho vocês, para não ter problema de ficar faltando alguma coisa, vocês digitar realmente o que está escrito no slide. A fonte aqui está um pouco pequena, vou começar a digitar para vocês verem. E para a gente aumentar essa fonte aqui no Notepad++, a gente pode segurar a tecla Ctrl do teclado e rolar com o scroll. Se a gente rola para cima, ela aumenta, se a gente rola para baixo, ela diminui. Então vamos colocar num tamanho razoável aqui para dar para ver. Continuar a digitar. Pronto, nesse momento a gente já digitou todas as tags da estrutura mínima do documento HTML e agora a gente pode salvar esse arquivo clicando no menu Arquivo, Salvar, escolhendo um local, aqui eu vou salvar na minha área de trabalho e colocando o nome do arquivo. Como a gente está editando um arquivo do tipo HTML, a gente pode dar um nome qualquer para ele, eu vou colocar o nome dele de exemplo. Isso que é importante, a gente sempre tem que terminar, como a gente está editando um arquivo HTML, a gente sempre tem que terminar com a extensão .html e clicar no botão salvar. Tá salvo, então, vai ser salvo então na minha área de trabalho. Salvar. Note que quando eu salvei um arquivo como HTML, o Notepad++ já reconheceu que a estrutura desse arquivo é de um arquivo HTML, por causa de sua extensão, e ele já está fazendo o que a gente chama de realce de sintaxe, que é entender as tags e identificar qual que é a tag de abertura e de fechamento, basta eu colocar o cursor em cima dela. Então a tag HTML abre aqui e fecha aqui, a tag head abre aqui e fecha aqui, e a tag body abre aqui e fecha aqui. Uma coisa importante para a gente utilizar sempre que a gente estiver escrevendo código de qualquer linguagem, utilizar bem a indentação do código. Então a gente sabe, por exemplo, que a tag head ela é filha da tag HTML e a tag body também é filha da tag HTML. Então a gente pode chegar essas tags um pouquinho mais para a direita para a gente dizer que elas estão dentro de HTML. Agora, visualmente, a gente já consegue perceber que a tag head está dentro de HTML, a tag body está dentro de HTML e as duas estão no mesmo nível de hierarquia, uma com a outra. A gente pode fazer isso de maneira mais fácil, a indentação, que basta a gente selecionar as linhas que a gente quer indentar
e apertar a tecla Tab do teclado, que é essa tecla que fica acima da tecla Caps Lock. Então, se a gente apertar uma vez, o texto que está selecionado vai uma casa para frente, ou seja, uma tabulação para frente, e se a gente apertar novamente, ele vai outra, e vai outra, e vai outra. Como é que a gente faz para voltar? Para voltar, ao invés de apertar simplesmente a tecla Tab, a gente aperta a tecla Shift Tab. E aí ela vai voltando, volta até o máximo possível, tá? Então, a gente seleciona o texto que a gente quer indentar e aperta Tab. Sei então que vou deixar então essa tag head vazia e o que eu vou escrever dos meus exemplos vai estar dentro da tag body. Então eu vou dar uma quebra de linha aqui. E agora eu vou voltar lá para os slides. Digamos que eu queira refazer esse exemplo aqui dos parágrafos. Volto lá para o meu Notepad e vou digitar. Dentro da tag bar, eu vou digitar o texto aqui do meu código-fonte, que é P, um parágrafo de texto. Barra P para fechar a tag P. Se eu clicar na tag P, vai realçar o fechamento da tag P. Qualquer tag que eu clicar, a partir do momento de eu ter salvo pela primeira vez o arquivo como HTML, vai realçar a sua tag de fechamento. Tá? Note que eu digitei aqui a tag e não salvei ainda o documento. Veja então que tem o íconezinho em vermelho do disquete aqui, dizendo que eu não salvei, e também tem esse asterisco aqui do lado do nome do arquivo. A partir do momento que eu fizer o salvamento do arquivo, vai mudar para azul a cor do ícone e vai sumir um asterisco. Então fica fácil da gente identificar quando tem alguma modificação no código-fonte que ainda não foi salva. Agora vamos indentar então essa tag P, que acabou de ser digitada. Ela é filha de body, então ela tem que estar um nível para frente de body. Só clicar aqui no começo dela e apertar Tab, ou, deixa eu voltar, selecionar ela e apertar Tab. Agora eu vou salvar, vou lá na área de trabalho, que é onde esse arquivo está gravado, e vou dar um clique duplo e ele vai ser aberto no meu navegador da internet. Veja aqui que está escrito, então, o que a gente acabou de colocar lá, um parágrafo de texto. Um parágrafo de texto. Eu posso fazer modificações nesse texto aqui, por exemplo, vou colocar só texto. O disquetezinho está vermelho, então ainda não foi salvo. Eu vou clicar em salvar. Como o arquivo já está aberto no navegador, eu não preciso abrir ele novamente. É só clicar aqui no botãozinho de recarregar. Olha lá, texto. Volto lá para o meu editor de texto. E agora eu posso fazer qualquer exemplo aqui dos slides que eu vou conseguir verificar de maneira imediata o que acontece lá no navegador. Então vamos utilizar o atributo align com qualquer um desses valores que eu tenho aqui. Align igual, abre aspas, vou colocar right. Então no slide está falando que se eu colocar o atributo align com o valor right, eu vou alinhar esse texto então à direita. Disquetezinho está vermelho, quer dizer que eu não salvei ainda. Vou salvar, volto lá para o navegador e clico em recarregar. Olha agora que o texto foi para a direita. Então, agora fica fácil vocês praticar qualquer exemplo dos slides a partir dessa videoaula. Espero que vocês aproveitem bem e fique a dica. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil o conteúdo vai ser absorvido. Peguem os exemplos dos slides, modifiquem os exemplos. Esse exemplo aqui do H1, ele está utilizando o valor center para o seu atributo align. Faça um teste utilizando os outros valores. Veja o que acontece. Tá? Entra, por exemplo, aqui nesses links de referência das tags HTML, procura outros atributos das tags, faz o teste no seu arquivo, salva, verifica como é que são as modificações, o que acontece lá no navegador quando você faz essas modificações. Tudo bem? Obrigado, então, e boas práticas para vocês.